Então nós chegamos àquela etapa do nosso retiro, irmãos, que o cansaço começa a aparecer, né? Você não está dormindo lá na sua cama, daquele colchão comprado, 24 prestações de tão caro que é, você não está dormindo lá naquela colcha com pena de ganso, e, né? Aquele ar-condicionado colocado lá nos 15 graus negativos, então, enfim. E ainda abusa um pouquinho das atividades na hora de dormir tudo, então tem o seu preço, mas eu não abriria a mão por nada, tem sido uma maravilha. Pena que alguns irmãos tiveram alguns problemas, né? Tiveram que se ausentar, mas cá estamos nós. E hoje nós vamos para a segunda metade, irmãos, das nossas mensagens. Já foram 3, faltam 3, né? E a nossa quarta mensagem, meus irmãos, tem como tema a queda do discípulo. E nós vamos continuar andando na vida de Pedro e hoje vamos olhar exatamente esse momento, essa situação na vida do apóstolo Pedro, ok? Vamos orar? Pai querido, nos abençoa nesta manhã, com teu Espírito nos orientando, nos dando, Deus, foco e entendimento na tua palavra e aplicando às nossas vidas, de maneira que possamos responder de maneira digna do Senhor e da tua palavra. Dá-nos a graça para vivermos aquilo que compreendermos agora ser deficiências na nossa vida, conforme entendermos na mensagem. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22, irmãos. Quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura do versículo 54 ao 62. Lucas 22, 54 a 62. São poucos versículos. Este é um texto bem próximo da crucificação já. E eu acredito que os irmãos já identificam o que está acontecendo aqui. Não sei o que aconteceu, mas foi bom que aconteceu, porque estava uma zoada feia aqui e parou. Tá ótimo. Lucas 22, ok? 54. Então, prendendo-o, ou seja, Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você estava falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Hoje nós vamos tirar, meus irmãos, outros 4 princípios da vida do discípulo através desse momento triste, trágico na vida do apóstolo Pedro. É muito possível que nós não passemos exatamente pelas mesmas situações. Como eu tenho colocado, irmãos, de maneira bastante abundante, uma das nossas maiores supostas bênçãos talvez seja uma das nossas maiores dificuldades, que é a nossa liberdade. Dificilmente nós seríamos forçados a uma situação dessa para proteger, por exemplo, a nossa própria vida. Talvez para manter um emprego, talvez para ficar bem, entre aspas, aos olhos de outros, mas dificilmente nas mesmas situações. Mas o ponto aqui principal não é negar ou não negar a Jesus, mas é como que a queda é uma possibilidade se nós não percebemos o processo que está acontecendo aqui na vida do apóstolo Pedro, ok? Então, nosso texto começa, meus irmãos, como uma continuação daquilo que a gente sabe que acontece lá no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Jesus está ali orando, certo? Ele sua gotas de sangue, esse é um fenômeno fisiológico, inclusive tem um nome, que eu nem lembro agora, hemo alguma coisa,
que é real, não é inventado, ou não aconteceu apenas com ele, é raro, mas demonstra um extremo caso de sofrimento. E, neste caso, ele nem estava de fato com um sofrimento, digamos, de tortura ou físico, né? Mas era um sofrimento de alma que produziu algo físico. E ali os apóstolos estavam a uma distância. Jesus se afasta sozinho para orar. E ele periodicamente retorna e ele encontra os discípulos dormindo. Ele, inclusive, repreende Pedro e os outros. Vocês não podem vigiar comigo sequer uma hora? Depois desse ocorrido, ele é preso. E aí nós chegamos até o versículo 54. Ele é levado à casa do sumo sacerdote. Só aí, meus irmãos, já mostra como que todo o processo de julgamento já estava manchado. Primeiro porque está acontecendo no meio da noite, certo? Na calada da noite. Segundo porque a casa do sumo sacerdote não é o lugar para isso ocorrer. Se houvesse necessidade de um julgamento, isso deveria acontecer lá no Sinédrio e deveria ser submetido também ao escrutínio romano, porque a liberdade dos judeus era figurativa. Eles tinham um rei lá, um fantoche, né? Herodes, tinha o Sinédrio, que julgava algumas causas religiosas, mas causas civis e principalmente a condenação de alguém à morte não era de autoridade deles. Tanto que você sabe, eles vão levar depois diante de Pôncio Pilatos, o representante romano ali naquela região. Então eles levam Jesus até ali e diz o texto que Pedro o seguia à distância. Então nós temos João, que em outra narrativa nós vamos descobrir que ele consegue entrar junto com os que estavam levando Jesus, né, o que deve ter sido para ele com certeza uma experiência absolutamente horrível. Você tem os outros 10 os outros 9 que desapareceram, Judas que vai se matar, né, nós sabemos disso, e aqui está Pedro, seguindo a distância. Ele não foge, não abandona exatamente, mas também não está ali, junto, ou botando a cara a tapa, como a gente podia dizer. Então, meus irmãos, toda essa situação que começa no Getsemane e se desenrola agora, vendo o Senhor que não fez absolutamente nada, sendo tratado como criminoso, sendo acorrentado ou amarrado de alguma forma e sendo arrastado pelos guardas do templo, né, que não são soldados romanos, e isso traz uma prova, um teste, um desafio para a fé dos apóstolos, particularmente de Pedro. E aí está o nosso primeiro princípio de hoje. O discípulo será testado nos desafios da fé. A parte onde aquilo que acontece na nossa vida não faz absolutamente nenhum sentido, não era aquilo que nós esperávamos, não é aquilo que nós ansiávamos, não é algo tão raro assim de acontecer. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque quando o Pedro e os demais apóstolos embarcam nessa viagem com Jesus, e o pessoal da igreja já sabe disso, eu já expliquei várias vezes, a perspectiva que eles tinham é que estavam começando um movimento messiânico que terminaria de alguma forma, que eles ainda não sabiam exatamente, em uma revolução, que o que culminaria seria o seguinte: os romanos seriam rechaçados da sua terra, e um novo tempo de paz e prosperidade seria instaurado para Israel. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque lá em Atos capítulo 1, minutos antes de Jesus retornar aos céus após a sua ressurreição, certo? 40 dias depois da sua ressurreição, e 40 dias em que o Senhor estava explicando sobre as coisas do reino, qual é a pergunta dos apóstolos? Senhor, vai ser nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel. Irmãos, se eles não entenderam depois de 40 dias andando com o Senhor ressurreto, vocês acham que aqui eles tinham entendido? Então, quando eles se veem nessa situação, que é totalmente o oposto, o contrário daquilo que eles esperavam que iria acontecer, a sua fé é desafiada. A sua fé é colocada em xeque. Não foi para isso que a gente veio aqui. Não foi isso que nós planejamos. Não foi isso que eu entendi que isso ia fazer. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Você planeja uma vida de determinada forma, e no meio do caminho começam a aparecer os problemas, as dificuldades, os desafios. Um casal está planejando casar,
E aí tá tudo maravilhoso, tudo bonito, né? Aquele momento onde tem faísca nos olhos, e joia, que legal, maravilha. Aí passa o casamento, passa uns meses, passa um ano, e dizem que por volta lá entre os 3 a 5, 6 anos de casamento, nós temos a possibilidade da primeira crise. E talvez essa pessoa não foi devidamente planejada, ou preparada, melhor dizendo, de que ela estava casando com um pecador. Olha que novidade. Ela teve que descobrir depois do casamento que estava casando com um pecador. Por mais que o pastor tenha estudado com eles o livro que diz quando pecadores dizem sim. A ficha não caiu. Aí quando ele ou ela vê que, né, o príncipe está voltando a ser sapo, ou a princesa está virando bruxa, sei lá o quê, enfim. O plano não está saindo como eu queria. A coisa não está como eu planejei. Quando a gente estava namorando, você não era assim. Claro. Estava querendo vender o produto, fazer marketing, impressionar, a coisa era diferente. O camarada assume um ministério. Ele começa, né, todo mundo animado e tal, e a igreja está indo. Aí daqui a pouco começa a reclamação ali, o mimimi aqui, o corpo mole mais adiante. E aí aquele jovem pastor diz, poxa, mas não é assim que me disseram que ia ser no seminário. A coisa ia ser maravilhosa, ia chegar e era o salvador da pátria. Desilusões, irmãos, acerca de planos que nem sempre são realistas, ou na verdade, na maioria das vezes, não são realistas na realidade da vida, é um fato. Vai acontecer. Não é diferente da vida do discípulo. O grande problema, irmãos, da caminhada cristã é se nós entrarmos nela numa nuvem de pressuposições as quais o Senhor jamais assinou. Muito pelo contrário, no caso desses homens aqui, eles ouviram desse mesmo Jesus, no mundo vocês terão aflições. Tá, Jesus, ok, anotado, já entendemos. Mas pula para a parte do reino. Esse é o nosso problema. Os alertas do Senhor sobre as aflições passam, né, como se fosse um carro a 300 por hora, porque a gente quer chegar na parte boa. A gente quer pular para a parte, ao nosso ver, que é boa. Então Pedro, meus irmãos, que não é um menino, certo? No mínimo já é um homem casado e provavelmente é um homem com mais de 30 anos. Alguns acreditam que ele já era até mais velho do que Jesus. Ele chega nessa altura, meus irmãos, com uma carga cultural de expectativas, como judeu, a qual ele não consegue se livrar. E eu acredito que a maioria dos discípulos também não conseguiam se livrar. Essa carga de expectativas de que alguma coisa iria acontecer. E aí, quando o seu mestre, quando a sua fonte de toda esperança é preso, tudo cai por terra. A coisa não vai exatamente como nós pensávamos. Desafios, meus irmãos, estão nos esperando como parte integrante da nossa vida. Desafios estão nos esperando como parte integrante da experiência humana. Mas nós queremos acrescentar aqui este elemento denunciado como sendo um desafio à nossa fé, à nossa confiança em Deus. Nós falamos um pouco disso no nosso devocional de hoje. Você tem uma mulher que durante 12 anos vive com uma tristeza e agora está em busca de um momento de alegria. Você tem um homem que tem uma filha que com certeza são 12 anos que é o seu motivo de alegria, agora se vê num momento de grande tristeza. Ambos têm a mesma dificuldade. Como eu posso crer? Como eu posso crer em um Deus a qual eu clamo durante tanto tempo e não me responde? Como eu posso confiar em um Deus a quem eu clamo há tanto tempo e o meu problema continua aqui? O outro tem, como eu posso crer em um Deus que interrompe o meu plano de felicidade da minha vida? Eu sou chefe da sinagoga, eu tenho uma filha que é a minha alegria e prazer, e agora a minha vida muda completamente com a doença e, como a gente sabe, a doença fatal dela. Qual é a palavra de Jesus, irmãos? É para um, mas serve para os dois. Não tema, creia somente. Perceba que a fé está presente também na palavra que Jesus dá à mulher. Vá em paz, a tua fé te salvou. Então você vê que esta mulher, ela sai da sua impossibilidade de crer, de continuar crendo, porque ela já foi desenganada pelos médicos, ela já gastou tudo que tinha com os médicos,
E agora ela é desafiada a crer mais uma vez, porque aparece uma nova esperança naquele que vem curando pessoas por todo lugar, e agora ela crê que pode curá-la também. E como realmente acontece. E ela tem aquela frase maravilhosa: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, serei curada. Do outro lado, você tem esse homem que o desafio dele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele tem, meus irmãos, um status social invejável. Ele é o chefe da sinagoga. Ele era o camarada que estava na cadeia produtiva ali, na cadeia alimentar, logo abaixo do pessoal do Sinédrio, que já era reverenciado quando andava na rua. Lá vinha o fariseu, o pessoal afastava, rabi, parará, pão duro, né? Tá. Mas esse camarada é a quem todo mundo reportava se queria ter acesso à sinagoga. E perceba, para uma família judaica, a única razão de que você não tinha acesso à sinagoga é se não houvesse uma sinagoga na sua cidade. Porque tinha que ter um número mínimo de famílias, se eu não me engano, 12, agora me fala a tua memória, um número mínimo de famílias para você poder formar uma sinagoga. Essa era a única razão. Você não frequenta sinagoga porque não, minha vila não tem. É muito pequenininha. É só um ajuntamentozinho. Mas se tinha sinagoga, era inadmissível você não participar dela. Esse camarada tinha as chaves do reino. A chave da sociedade. Se ele fosse um cara vaidoso, ele cuidava das socialites. Ele cuidava do status social de todo mundo. Certo? Com certeza, as pessoas chegavam assim: Jairo, me coloquei na fila da leitura do texto lá, na reunião da sinagoga, porque isso dava status para as pessoas. Então nós não estamos falando de um qualquer. E essa pessoa agora é desafiada o quê? O Deus que ele vem crendo deixou vir uma tragédia sobre a sua vida. Nós falávamos ontem que isso é chamado a maior de todas as dores, a perda de um filho. Ele está diante desse desafio da sua fé e Jesus fala para ele que ele deve apenas crer. Voltando para o nosso apóstolo, meus irmãos, a fé que ele depositou sobre o Senhor durante esses 3 anos que ele vem caminhando, agora estava em profundo questionamento, em xeque. E ele não sabia exatamente o que fazer. E assim somos nós muitas vezes na nossa vida também. Seguindo a distância, diz o texto que, no versículo 55, eles acenderam fogo. Isso já é uma evidência, meus irmãos, que Jesus foi crucificado em uma época mais fria. Alguns acreditam que tenha sido esta Páscoa tenha acontecido por volta do mês de março. Nós estamos saindo do inverno na Palestina, certo? No Oriente Médio. Janeiro, fevereiro é muito frio, março ainda é frio. De noite a temperatura deveria cair. Então, acendi um fogo ali para as pessoas poderem se aquecer e ficar ao redor. E é provável que essa multidão ou esse agrupamento está ali exatamente porque a notícia começou a se espalhar de que Jesus havia sido preso. E é interessante que as personagens que nós temos aqui, em uma delas em particular, é destacada como uma pessoa socialmente sem impacto, sem influência. Diz o texto que uma criada, versículo 56, viu Pedro sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. E é óbvio que eu não estou aqui desprezando a classe social das criadas ou empregadas domésticas, qualquer coisa assim, mas na sociedade da época, meus irmãos, ela é o que o termo está dizendo mesmo, uma criada. É alguém que não tem impacto na sociedade, não tem impacto de formação de opinião, mas é suficiente para que Pedro se amedronte diante daquilo que está ouvindo. E em outra narrativa do mesmo evento, nós vamos ver que à medida que as pessoas vão reconhecendo Pedro, ele vai ficando mais e mais irritado, nervoso, ele chega até, de certa forma, a praguejar. Nós não sabemos exatamente o que ele falou. Eu não vou dizer aqui que ele falou algum tipo de palavrão, mas algum tipo de maldição ele rogou para reforçar de que eu não sou esse homem. Porque mais do que isso, meus irmãos, ele diz: mulher, eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. O homem faz a mesma coisa, você é um deles. E ele reafirma: homem, eu não sou. E aí nós temos um intervalo. Talvez Pedro pensou: acabou aí a pressão, vamos ficar por agora mesmo.
mas passa 1 hora. Eu acho esse detalhe, irmãos, de Lucas, aliás, Lucas é maravilhoso, diferente de Marcos, que é muito econômico, né? Porque ele está escrevendo para uma audiência menos intelectual do que Lucas, está escrevendo para os romanos, mas Lucas está escrevendo para os gregos, um povo mais elaborado, um povo mais detalhista, um povo mais culto. Esse detalhe, irmãos, é fundamental para mostrar que Pedro teve tempo para rever as suas ações. Pedro teve tempo para pensar no que estava falando. Porque eu acho muito difícil, queridos, que a essa altura ele já não estivesse começando a lembrar das palavras que Jesus falou lá na ceia. E Jesus falou aquelas palavras diante de afirmações categóricas de Pedro. Ainda que todos lhe abandonem, eu não lhe abandonarei. Em outro momento ele disse que estava disposto a ir a Jerusalém para que morresse com Jesus. Talvez tentando remediar a besteira que ele havia falado na mensagem de ontem nós vimos, né? Repreendendo Jesus de que a morte não acontecesse com ele da maneira como ele estava prevendo. E aí passa essa hora. E aí outro homem afirma, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. E meus irmãos, essa sucessão, essa progressão, nos fala sobre a necessidade de nós entendermos como que Deus mostra alertas na nossa vida, de quando a coisa está começando a degringolar, quando a coisa está começando a sair do trilho. Alguns meses atrás eu conversei com um casal, e eu alertei esse casal sobre a inconsistência na participação na EBD, no culto. Eu falei, meus irmãos, eu não estou exagerando, vocês vão a um culto, faltam 2, vão a uma EBD, faltam 3. Na reunião de oração eu raramente os vejo. Aí eu falei, eu peço a sua licença para dizer, depois de 42 anos de vida cristã, quase 30 de ministério, eu já vi esse filme. É a ilustração que a gente conta, irmãos, inclusive para as crianças e adolescentes, para poder, né, ser um pouco mais lúdico. Você pega uma fogueira, aí você pega um carvãozinho, coloca o carvãozinho do lado de fora, aí fica comparando esse carvãozinho com o que está lá, qual que vai apagar primeiro? É física pura, tem que ser muito inteligente para entender isso não. Você começa, irmãos, a permitir processos na sua vida. Eu não vou fazer a devocional só hoje. Ou eu vou tomar essa decisão sem um tempo de oração, mas só dessa vez porque é urgente. Nós vamos permitindo essas rachaduras na nossa vida, que são às vezes muito mais passadas e longas do que simplesmente uma noite do lado de fora da casa do sumo sacerdote com 1 hora de separação. Mas o Senhor vai nos avisando. Ele vai mostrando, porque o Espírito Santo, meus irmãos, dificilmente deixou Pedro e nunca nos deixaria sem nos apontar, sem nos demonstrar os perigos espirituais das escolhas que nós tomamos. É o que nós vemos na vida de Davi. Na fatídica passagem de Batseba, o autor sagrado faz questão de registrar no começo que Davi estava no lugar errado, na hora errada. O que diz o texto, irmãos? No tempo em que os reis estavam na guerra. Davi estava no palácio. Um homem que está acostumado com guerra, com luta, com batalha desde a adolescência. Mas agora, de repente, já chegou a um status de admiração popular, né? O Ibope lançou qual era a aceitação pública dele, ele estava com mais de 80% de aceitação popular. Se tivesse eleição, ele estava garantido que seria reeleito. O que ele faz? Ele deita eternamente bem esplêndido. E nós sabemos o que acontece. Tanto que é a passagem fatídica do encontro dele com Batseba. Essas situações, meus irmãos, mostram como nós não podemos baixar a guarda. Na década de 90, Mike Tyson reinava absoluto. Mike Tyson tinha um problema. Ele não tinha stamina. Ele não poderia ficar 10 rounds com ele. Não era a praia dele. Ele botava você na lona com 1 ou 2 rounds se você tivesse sorte para sair com vida e com a cara intacta. Mas se você conseguir segurar Mike Tyson 10, com certeza você tinha uma chance de vencê-lo, porque ele não era maratonista do boxe. Ele era
sprint de 100 metros, certo? E meus irmãos, era até sem graça. Eu fico, gente, quem paga $300 para assistir uma luta que dura literalmente segundos? E aí, meus irmãos, ele começou a parar de treinar como treinava antes, ele parou de se esforçar como se esforçava antes, ganhou um pouquinho, alguns quilos. E aí um dia fatídico, aquele que todo mundo achava que era imbatível, beijou a lona. Isso foi antes dele morder a orelha do Holyfield, tá? Mas o ponto aqui, meus irmãos, é a mesma lição. Não tem férias na vida espiritual. Não tem como esperarmos para se preparar quando o desafio vier. É muito provável, meus irmãos, que o cochilo, a leniência, a permissividade deles lá no Getsemane, no caso de Pedro, significou negar a Jesus. No caso dos outros discípulos, significou fugir. João é uma exceção que confirma a regra. O momento é crítico. Jesus literalmente havia dito: vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, não pescadores. Na mão de pecadores, certo? Tá combinado? Tá, agora vamos fazer um pouquinho de tempo de oração no Monte das Oliveiras. Eles dormem. Num senso de urgência desse tamanho, eles não compreenderam o que estava acontecendo. E eu não estou falando isso aqui, meus irmãos, de um pedestal criticando os apóstolos, os irmãos do passado. Não. Nós estou apontando aqui como um alerta de como a guarda tem que estar levantada o tempo todo. Eu estou assistindo um seriado agora da SWAT, lembra? Que tinha na década de 70, tem um seriado novo, muito bom. E eles não têm realmente folga. Eles estão em serviço, sob chamado ou numa folga. Porque cada um tem o seu próprio carro dado pela força policial, eles têm que rodar, e na mala do carro tem colete, tem arma, tem tudo. Numa emergência, para o que você está fazendo e... E o que eles fazem, meus irmãos, entre um chamado e outro? Treina. O tempo todo. Ou estão na academia, ou estão num ringue lá, fazendo sparring, né, um com o outro, ou estão no lugar de tiro, de treinamento de tiro, estão fazendo alguma coisa, ou o tempo todo. Porque eles são uma força especial que não pode simplesmente dizer assim, não, eu estou de férias. Não vou atender. Mas ele está com 15 reféns. Não, pede para esperar. Minha folga acaba em 24 horas. Eu achei muito interessante, irmãos, isso porque é um bom retrato de como deve ser a nossa vida. Quando você abaixa a guarda. Quando você se considera de folga na sua vida espiritual. Eu não estou brincando, irmãos, porque tem crente que tira férias, aí não faz devocional, porque está de férias. Eu me lembro uma vez que eu comentei que na nossa lua de mel, a gente foi para Ponta Negra, no Rio de Janeiro, a gente procurou um domingo uma igreja. Falei, gente, vocês são Caxias, está de lua de mel e vai para a igreja. É a mentalidade, meus irmãos, que existe momentos na nossa vida que a nossa vida espiritual dá um pause. A gente não precisa mais das disciplinas espirituais, quer seja congregar, ou ler a palavra, ou orar, porque nós estamos de férias ou de lua de mel. O ponto, meus irmãos, é que Pedro, mesmo com um tempo muito curto, ele teve que parar esse processo danoso na sua vida. E aí, diante dessas palavras, meus irmãos, ele nos traz a nossa segunda lição de hoje. O discípulo será testado pelos opositores à fé. Pessoas vão se levantar e vão apontar ou suas reais falhas, ou até mesmo as suas virtudes. Porque no caso de Pedro aqui, não estão apontando uma falha dele, estão apontando uma coisa boa. Você estava com ele. Num mundo ideal, o que Pedro ia responder? Estava sim. E ele é inocente, e ele fez isso, e ele é bom, e ele é Deus, e ele é o Messias, no mundo ideal. Mas o mundo ideal não acontece. Quem dera, meus irmãos, os nossos opositores pudessem apontar na nossa vida apenas as nossas virtudes. Hein? Não chama fulano para esse cargo aí, esse trabalho aqui na empresa não, porque a gente precisa de uma pessoa mais virada, e ele é muito certinho. A gente pede para ele atender o telefone e dizer que o patrão não está, ele não pode mentir, por exemplo. Quem dera, meus irmãos, a nossa perseguição fosse apenas por fazermos o bem, mas às vezes não é.
Mas quando assim for, meus irmãos, que nós possamos ter a firmeza, possamos ter a propriedade de passar por esse teste fazendo a coisa certa. Há um ano atrás, mais ou menos, um pastor foi chamado pelo Ministério Público. Foi repreendido pelo Ministério Público depois de uma denúncia, não sei exatamente quem fez, ou se foi o próprio MP que descobriu. Qual é a transgressão, qual foi o crime desse pastor? Ele pregou o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Esse foi o grande pecado dele. Ele chamou pecado de pecado. Ele não xingou ninguém. Ele não denegriu ninguém. Ele não diminuiu ninguém. Tal como adultério é pecado, tal como mentira é pecado, tal como extorquir é pecado, ele chamou pecado de pecado. Ele foi um tremendo bafafá, meus irmãos, e o pior, da mesma maneira como aquilo tinha saído em mídia, na internet, no YouTube, ele teve que, em um culto transmitido pela igreja dele, se retratar. Eu nunca estive ainda no lugar desse irmão, mas eu senti profunda tristeza. Porque, de novo, se eu tivesse ido à televisão, tivesse xingado alguém, falado mal de alguém, diminuído a pessoa de alguém, a exigência do Ministério Público seria completamente pertinente. Mas apenas repetiu o que a palavra de Deus fala sobre determinado pecado. Então não era pertinente. Porque como o próprio Pedro e João depois diria ao Sinédrio, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, meus irmãos, você nessa situação, no seu trabalho, esquece do seu emprego ser público, né, com estabilidade, mas você pode ser retirado de um cargo, de uma função, ser colocado numa coisa mais difícil, por causa das suas posições. Como você vai sair diante dos opositores que se levantarem questionando os seus princípios de vida? Questionando a sua justiça, a sua equidade, a sua verdade, o seu zelo por essas coisas. Como você se posicionaria? A Segunda Guerra é repleta de história, até mesmo entre o exército alemão, de cristãos que estavam lá e se negavam a cumprir ordens que eram simplesmente cruéis. A guerra em si, meus irmãos, já é desumana, eu concordo. Mas há resultados que são simplesmente subproduto da guerra. Você está de um lado, o camarada está do outro, ele está atirando em você, você vai atirar de volta. Não tem para onde você correr. Ou é isso, ou você já está voluntariamente dizendo, vou lá para morrer. Certo? E ninguém vai ficar discutindo moral e ética de guerra, porque não é o nosso tema. Mas no caso, havia situações que eram fora das leis de engajamento, como se fala. Fuzilamentos gratuitos. E vários irmãos nossos tiveram que se posicionar dizendo, não, está fora daquilo que foi convencionado, daquilo que foi combinado entre duas nações, entre dois povos civilizados, por mais que estejam em guerra. Então você vê, meus irmãos, situações reais acontecem e pessoas vão dizer, ou faz, ou você vai sofrer as consequências. E às vezes são situações em que as pessoas não estão nem nos pressionando, elas estão apenas sugerindo. Muitos anos atrás eu entrei numa licitação e era um laboratório de informática inteiro. Eu estava naquela fase do vender o almoço para pagar o jantar. E aquilo seria aquele negócio que cai do céu. Resposta de oração. Depois tudo combinado, tudo acertado, tudo encaminhado, a coisa estava indo bem. Eles falaram para mim o seguinte, era uma instituição de ensino. Eles falaram para mim o seguinte, olha, o professor fulano está se aposentando. Ele é um professor muito querido. Ele é um professor muito admirado. Todo mundo gosta dele. E a gente quer dar um presente para ele. E eu aqui pensando o que isso tem a ver comigo. E a proposta era a seguinte, de todos os computadores que fossem
vendidos, eu deveria acrescentar um pequeno valor para pagar um outro, para ser dado de presente para aquele professor. Explicando novamente, e eles iam dar um presente, mas com dinheiro público. Coisa de brasileiro. Meus irmãos, desculpa se teu coração decide numa fração de segundo que isso está errado, não vou fazer, não quero. Porque eu lutei durante horas. Durante muito tempo. E eu sou grato a Deus pelas pequenas coisas, mas as pequenas demonstrações de graça que Ele coloca na nossa vida. Eu saí da última reunião com todas as racionalizações que você puder pensar na sua vida. Ele merece. São 30 anos de magistério de ensino. O governo rouba mesmo. E tudo aquilo que você puder pensar. Os opositores da minha fé, eles nem sabiam, nesse caso, que estavam se opondo à minha fé. Eles estavam fazendo aquilo que a sua natureza, né, do brasileiro, que quer levar vantagem em tudo, dizia que não tinha problema nenhum. Que a sua ética distorcida dizia que não tinha problema nenhum. E como eu disse, obrigado ao Senhor, graças ao Senhor pelas pequenas graças. Eu saí da última reunião, peguei os meus 2 filhos mais velhos, o Asaf e o Esdras, na escola. Josh ainda era bem pequeno, ainda não estava indo para a escola. E nós paramos, irmãos, no supermercado. E eles repararam que eu estava muito calado, porque eu estava perdido dos meus pensamentos aqui. E aí quando eles me chamaram, mais uma vez, depois de umas 3 vezes, eu olhei. Sim, e eu olhei, meus irmãos, eu dei de par com aqueles 2 pares de olhos. E aí Deus fez assim, Deus fez um filme da sua bondade e da sua graça. De quantas vezes eu não tinha dinheiro para comprar remédio para o meu filho mais velho, porque era caro demais. E uma irmã que tem uma loja ali na Major Williams, não sei nem Deus como soube, disse: pastor, eu comprei aqui o antibiótico do seu filho, vem buscar. Eu me lembrei quantas vezes o primeiro teve que tomar um leite que era caríssimo. E o dinheiro aparecia mesmo, simplesmente aparecia. Ou alguém dava. E num nanosegundo tudo aquilo passou, meus irmãos. E em um nanosegundo aquele negócio não se transformou mais numa possibilidade na minha vida. Porque nesse caso, como eu falei, eles nem sabiam que eles eram opositores. Mas essa é a sociedade que nós vivemos. A correnteza está contrária àquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. É assim que a coisa transcorre, é assim que a coisa passa. Eu me lembro de uma camisa, irmãos, que tinha, quando eu era adolescente, estava escrito em inglês, indo contra a correnteza, going against the flow. E aí tinha aquele peixinho cristão, né? Só o risquinho assim, né? Indo para um lado e para o outro lado tinha aqueles peixes das regiões abissais, sabe? Aqueles que tem a dente com a oclusão para frente assim, com a luzinha assim, aqueles bichos feios vindo para cá e o peixinho cristão indo para o outro lado. É um retrato da nossa vida, do nosso dia, da nossa sociedade. Pastor, você está exagerando, o mundo é lindo, o mundo jaz. Não é o que a Bíblia diz sobre o mundo, não. Diz que o mundo jaz no maligno. E as demonstrações de bondade, de boa ética, de coisa boa que nós vemos, irmãos, são graça comum de Deus, mesmo em meio aos nossos opositores. E aí, meus irmãos, diante das negativas de Pedro, acontece o pior que poderia acontecer. Só Lucas registra isso a propósito. Olha o versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. O que está acontecendo com Pedro, meus irmãos, não é uma coisa afastada, não. Ele estava do lado de fora. Ele estava vendo o Senhor sendo ridicularizado. Essa hora que passa entre a segunda e a terceira negativa, para Pedro foi uma hora de tortura, vendo o Senhor sendo torturado. É isso que está acontecendo aqui. Na paixão de Cristo, isso fica perfeito, porque ele está completamente ensanguentado.
completamente dilacerado, ele olha através das grades e o olhar dele e de Pedro se cruzam. E aí Pedro lembra da palavra que o Senhor havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Sabe qual é o problema, meus irmãos, nessas situações que nós passamos, de desafio da nossa fé, de opositores da nossa fé? É de que o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe de como eu estava racionalizando e criando desculpas para fazer aquilo que eu cria que eu precisava, por causa da situação financeira que eu estava passando. Em terceiro lugar, o discípulo será confrontado pelo Senhor, que o conhece perfeitamente. Durante os últimos 3 anos, Pedro foi preparado, cuidado, cevado pelo Senhor. Ele foi tratado para um papel fundamental. Há poucas horas antes, o Senhor ouviu desse homem as palavras que eu mencionei agora há pouco: ainda que todos lhe abandonem, eu jamais lhe abandonarei. E foi por isso que Jesus disse para ele: você jamais me abandonará, você morrerá por mim. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Será, meus irmãos, que nós esquecemos da onde chega o conhecimento do nosso Deus sobre nós? De vez em quando que eu estou fazendo meu devocional, eu, como sugeri aos irmãos, faço meu devocional como se fosse uma conversa com o Senhor. 90 e tantos % das vezes, naquelas linhas que nós temos embaixo, eu começo com Senhor, vírgula, eu. E aí eu falo com o Senhor sobre aquilo que estamos tratando naquele devocional ou aquilo que está no meu coração. O que é curioso, meus irmãos, dessa minha prática, é que antes que a minha caneta faça a curva de cada palavra, o Senhor já sabe o que eu vou escrever. Então você percebe que isso não é de fato para o Senhor. Isso é para quem? Para mim. Eu estou transformando num registro para mim, para que eu não me esqueça que eu disse isso para o Senhor. É mais ou menos como aquela cena, a gente está gostando tanto dessa série, né, do The Chosen, que Maria Madalena, isso não tem na Bíblia, que Maria Madalena volta de um período de fraqueza, de quase desvio, e vai procurar Jesus em uma das tendas, e ela fala: eu não mereço que o Senhor me receba de volta, eu não mereço que o Senhor me perdoe, uma coisa assim. E o personagem ali é só um personagem, Jesus diz: eu sei. Teologicamente foi perfeita a cena. Mas essa é a resposta de Jesus, meus irmãos, a todas as vezes que a gente faz assim: eu vou morrer pelo Senhor. A gente não consegue, às vezes, nem viver por Ele, quanto mais morrer. A W. Tozer, autor de um dos livros, inclusive, que nós lemos na nossa igreja, né, como o livro do mês, ele tinha essa frase que dizia que os cristãos, eles não mentem. Eles vão para a igreja e cantam. Se você tem dúvida, realmente a gente pode pedir para projetar aqui alguns dos cantos que nós cantamos. Nós somos longe daquilo que nós falamos. Talvez você possa querer aplicar alguma licença poética, né? Não, então, pastor, é assim, é um desejo, né? É uma oração que eu estou fazendo para que eu possa viver aquilo. Não. A gente, de fato, tem afirmado em nossas canções: eu vou para Jerusalém para morrer com ele. 2 dias atrás aqui estava tocando a música És meu tudo. No máximo, irmãos, a gente tinha que mudar a letra e dizer És meu 80%. Na melhor das hipóteses. E eu estou sendo generoso. Ainda bem, irmãos, que o Senhor conhece o nosso coração. Porque, spoiler, nós vamos passar pelo texto onde o Senhor faz perguntas a esse mesmo Pedro. E Pedro agora não se atreve mais a fazer arrobos de heroísmo espiritual, de heroísmo cristão. Ele vai se limitar a dizer: Senhor, Tu conheces todas as coisas. Tu sabes a limitação da minha vida. Eu creio, irmãos, que quando nós cantamos coisas como essa: És meu tudo, és isso, é aquilo, eu te amo mais do que... Será?
Que a gente possa, no mínimo, no nosso coração, estar pensando, Senhor, Tu sabes de tudo. Tu sabes como é pequeno o espectro no qual eu estou dizendo esse tudo aí. Que eu estou dizendo esse mais do que aí. Não é tudo isso realmente que está escrito naquela letra. Nosso texto termina, meus irmãos, com o versículo 62. E diz o texto que saindo dali, depois de ter sua visão cruzada com Jesus, depois de ouvir o galo cantar e lembrar das palavras de Jesus, ele sai dali e chora amargamente. E aqui nós temos, meus irmãos, uma diferença entre Pedro e Judas. Porque mais adiante você vai descobrir que Pedro caracteriza para nós a diferença entre arrependimento e remorso. Alguns já conjecturaram e já teorizaram se porventura, apesar de tudo, em algum momento, Judas não tenha realmente se arrependido. E aí vem toda a discussão sobre o fato dele ter tirado a própria vida. Eu não vou entrar de novo nesse buraco de coelho, porque não sai nunca mais. Esse é o tipo de coisa que a gente deixa na eternidade, a gente vê. De uma forma ou de outra, meus irmãos, pelo menos a reação de Judas mostra algo diferente do que está acontecendo com Pedro aqui. Porque Pedro chora amargamente, depois na sequência você vai ver que ele está junto com os demais apóstolos, ele não abandona tudo, volta para Cafarnaum, tipo, eu vou cuidar da minha vida, já estraguei tudo. Ele se mantém ali, ele depois presencia o Senhor ressurreto, e depois ele vai ter a conversa à beira novamente do Mar da Galileia, que está no final do Evangelho de João. Então, meus irmãos, o quarto lugar, o discípulo será testado quanto ao seu arrependimento. E, meus irmãos, arrependimento, metanoia, é uma palavra complicada para a gente pregar, complicada para a gente ouvir. Porque eu já vi tanta gente falar assim, não, quem está arrependido de verdade não peca mais. Eu falei, tá, então peraí, é só eu sair me arrependendo de verdade em cada área da minha vida e eu pronto, eu vou começar a flutuar 5 centímetros acima do chão, tamanha santidade da minha vida. Então eu não sou crente, porque isso não bate com a minha realidade. Eu de fato estava muito arrependido de ter me aborrecido e falado com fulano ou beltrano de maneira irada. Mas 4 meses depois eu fiz de novo. Então o que é de fato arrependimento, irmãos? Porque eu acho que ele é muito mais complexo, ele é muito mais profundo do que simplesmente se está arrependido, igual a não faz de novo. Eu não estou me referindo que a pessoa vive na prática do pecado e diz da boca para fora que está arrependido. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo, meus irmãos, que o que está acontecendo com Pedro aqui não o impediria de futuros pecados e talvez, não aconteceu, nós sabemos, até do que ele está passando aqui agora. Eu não ficaria surpreso se lá em Atos 4, por exemplo, diante do Sinédrio, Pedro tremesse na base de novo. Mas alguns querem automaticamente deduzir, olha, ele fraquejou diante de uma criada e de 2 homens anônimos. Mas quando ele estava diante do Sinédrio, os mesmos que mataram a Jesus, ele ficou firme, tá vendo? Ele se arrependeu de verdade. Eu não acho que seja tão simples assim. Porque o que eu quero destacar aqui realmente, meus irmãos, é a necessidade de arrependimento. Não a gente ficar em uma certa paranoia e pensar, eu estou, não estou, o que eu estou fazendo, não estou. O problema, a questão é, o que o seu pecado faz com você agora? Ele produz desejo de reparação, de mudança, nesse momento? Vamos deixar os 6 meses para frente para 6 meses na frente. Mas no momento, meus irmãos, o discípulo passa por um processo de arrependimento verdadeiro quando ele quer mudar, restaurar, tomar outro rumo na sua vida. Como a própria palavra grega diz, mudar a sua mente, metanoia. Aquilo antes me atraía, me apetecia. Eu tinha uma falsa noção de necessidade daquilo. Agora isso me traz nojo, asco. Como diz a frase de Thomas Watson, o arrependimento, e aí vem a frase dele, quer nos
tornar possível o seguinte, que o pecado seja tão amargo na nossa vida para que Cristo seja doce. E uma vez, meus irmãos, que o pecado vai ser uma constante na nossa vida, esse precisa ser um processo constante na nossa vida. Disso eu quero falar daqui a pouquinho, mas antes, algumas outras aplicações aqui para nós encerrarmos. Primeiro, irmãos, no discipulado precisamos esperar com algo certo que haverá testes da nossa fé. Não é como se a gente fosse formado naquilo e agora não preciso mais ser testado. Eu vou ser constantemente testado na minha fé. Devemos compreender, irmãos, como que esses testes, eles funcionam para o nosso bem. Eles não são porque Deus se distraiu, que é também um erro comum. Minha fé está sendo provada, é que Satanás está furioso. Meus irmãos, acredite, às vezes Satanás não tem nem nada a ver com isso. Pode ser, no caso, como aconteceu com Jó, Deus permitiu, está autorizado, vai lá e faz o que você tem que fazer, mas às vezes não. Porque o que Deus pretende na nossa vida é fortalecer a nossa fé, passar a nossa fé de categoria. E aí eu preciso lembrar do texto do meio-irmão de Jesus, Tiago, que diz o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É a capacidade de se manter debaixo de pressão e não sucumbir. Você responde de forma contrária, você levanta a pressão porque você está perseverando. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha só. Agora seja sincero, meu irmão, qual foi a última vez que lá no culto de oração, estava lá com um ou dois irmãos, no momento de compartilhar, e diz: qual é o seu pedido, meu irmão? Não, eu quero agradecer porque eu estou passando por uma prova agora. Eu estou passando por um teste da minha fé agora que estou feliz da vida. Comprei até já uma caixa de fogos de artifício para celebrar. Champanhe, para quem gosta. Será que a gente faz isso? Entenda o que o Tiago está falando, meus irmãos. Eu estou exagerando aqui. Não é tipo esse João Bobo, né? Essa alegria besta, não. Porque com certeza os destinatários de Tiago sabiam e se entristeciam com o que estavam passando. Irmãos estão aqui reunidos. Mas cadê o irmãozinho que sentava aqui? Pastor, você não está sabendo? Ele foi preso também. Tá, mas vamos fazer alguma coisa. Não, não tem o que fazer. Ele já virou ração de leão semana passada. Já foi jogado às feras. E já que a gente já não está notando, a irmã fulana também, o irmãozinho ali que sentava naquele lugar. Você já pensou, irmãos? A cada reunião que a igreja se reunia, você tinha que ficar prestando atenção se o irmão tinha faltado porque estava com a unha encravada ou porque de fato tinha sido levado para os leões. Esse era o cenário dos dias de Tiago. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A igreja era muito mais pura, muito mais forte, muito mais madura, muito mais perseverante. De novo, eu estou batendo na tecla de como a nossa liberdade, nosso conforto. Irmãos, cada um tem direito a ter sua opinião, fazer o que quer, mas quando o pessoal começa assim, não vou para acampamento porque tem cama king size, eu morro por dentro. Abrir mão de 4 dias de aprendizado, de comunhão, de diversão, porque eu não vou dormir na minha cama king size. Pastor, mas é porque aqui é mato. Irmãos, acontece também na igreja. Lá que a gente está no ar-condicionado, na cadeira acolchoada, não é nem essa de plástico alugada aqui não. Pastor, não foi ao culto porque eu não estava me sentindo bem. Aí quando você vai ver, estava a crise de unha encravada, coisa assim. Irmão, sério, há casos e casos, eu sei. Mas depois de 30 anos de ministério, você ouve cada história.
É a pessoa que passa a semana inteira, vai até a pé, vai se arrastando para o trabalho se for. Mas para o culto, não tem carro, não tem casa, não tem isso, não tem aquilo. Ponto, meus irmãos, é que a nossa liberdade está transformando a gente naquilo que a modernidade fez com a própria masculinidade. Eu contei para os irmãos que na nossa viagem fomos no museu e eu peguei uma espada, né? Eu não sei se eu peguei a espada ou eu quase caí com a espada, porque eu falei, gente, como é que alguém lutava com isso? Não é isso aqui não, irmão. Isso aqui é 10 vezes mais pesado que um negócio desse aqui. Eu segurando e dizendo para ele, tire a foto antes que eu caísse para trás. Como que as pessoas defendiam a própria vida dependendo de um negócio que eu não conseguia nem segurar? Eu não sei, meus irmãos, eu não sou um tremendo exemplo de masculinidade de homem, não tenho 1,80 m, não peso 100 quilos, não sou enorme. Mas, gente, o negócio é muito pesado. Eles defendiam a sua família, a sua nação, o seu povo, o seu reino com aquilo. Andando milhas para poder combater. Hoje, se dependesse, gente, está vindo inimigo contra nós. Tá, mas a gente vai lá de quê? Boa, Thales. Eles estão vindo? Então vamos esperar aqui, deixa que eles andem. Eu tenho medo, meus irmãos, se a gente fosse atacar duas nossas mulheres e crianças. Ia ser um tal de dizer, não, querida, vê lá se está vindo alguém e tal. Brincadeiras à parte, meus irmãos, é isso. Tem até aquela frase famosa, né? Tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. A mesma coisa você pode aplicar ao cristianismo, irmãos. Eu fiquei apavorado em 2020 em diante do pessoal com pandemia já arrancando o cabelo e tal. É a tribulação, é apocalipse, não sei lá o quê. Primeiro que não tem nada de Bíblia, né? Se julgou, irmãos, 2020 e 2021 e pedaço de 22 com Apocalipse de 4 a 19. Gente, você não lê direito, não. Em uma só praga, meus irmãos, só um flagelo na grande tribulação, 1,5 bilhão de pessoas vão morrer. Não é 1 milhão, não, é 1,5 bilhão. Eu mesmo de post de uma irmã que colocou assim, Deus tem misericórdia de nós. Mal passou o Covid, já vem a varíola do macaco. Gente, estava lá no horizonte, ninguém nem sabia o que era ainda, e a outra já estava se desesperando e comprando estoque de máscara. Ponto aqui, meus irmãos, é que a gente tem que começar a questionar em quem realmente nós temos crido. Porque isso vai se refletir, sim, da maneira como nós vivemos diante das coisas que a vida vai nos apresentando. E quando nós não respondemos como deveríamos, a nossa fé não vai ser treinada, não vai ser testada, não vai ser moldada como ela deveria ser. Porque ela não vai ser perseverante, como o Tiago coloca no capítulo 1. Seguindo, irmãos, no discipulado precisamos aplicar a verdade de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Antes é uma luta espiritual. A luta de Pedro não era contra a criada, contra os 2 homens que falaram com ele. A luta dele era espiritual. E o texto que eu estou me referindo é óbvio, é de Efésios. Nós precisamos entender, meus irmãos, entre o exagero, geralmente neopenteca, né, de que tem diabo em tudo, tem demônio em tudo, né? O irmão espirra, repreende esse demônio da gripe. Tudo é demônio. Entre esse extremo exagerado, nós não podemos ir para o outro. C.S. Lewis tem no seu livro um alerta sobre isso. Há 2 erros comuns que as pessoas podem fazer sobre a obra de Satanás. Um é supervalorizá-la, que é esse extremo que eu falei. O outro é completamente ignorá-la. Um é achar que tudo é ele, outro achar que nada é ele. Então entenda, meus irmãos, apesar do nosso Deus ser soberano, e graças a Deus ele é, Satanás, como diz um livro que eu li há muito, muito tempo, está vivo e ativo no planeta Terra. Menos para os amilinistas, porque ele está preso. Não, mas tudo bem, isso é um povo que... Vou dizer o quê? Então, nossa luta hoje é espiritual. E nós precisamos compreender isso. Precisamos também lembrar, irmãos, da verdade bíblica de que o Deus deste século cegou o entendimento dos nossos opositores. 2 Coríntios 4:4. Então, quando você está lidando com alguém que está se opondo ao Evangelho, se opondo a você de maneira clara, porque você é cristão, você precisa compreender que ele está fazendo apenas aquilo que é de acordo com a sua natureza. Alguns irmãos da nossa igreja já relataram problemas que tiveram com chefes no trabalho,
que lhe perseguiram de maneira sutil, mas porque sabiam que você era cristão. Nós já tivemos jovens que falaram de professores que tentaram, de alguma forma bem também sutil, né, para não ficar na cara, perseguir porque você era cristão. Querido, agradeça a Deus porque Ele está do lado de lá e você está do lado de cá. Porque era muito possível que em um multiverso as situações fossem invertidas. Que o Deus desse século cega o entendimento dos opositores. Vocês acham que o Sinédrio, apesar de mal, maligno, eles acordaram dizendo assim, hoje vamos fazer uma desgraça? Não. Eles achavam que estavam defendendo o que era certo. Paulo confidencia isso. Quando perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. E ele era um desses sobre os quais ele vai escrever depois, cego em seu entendimento. Terceiro, no discipulado precisamos estar cientes de que não há nada oculto ao nosso Senhor, o qual nos conhece plenamente. E o vento levou. Toma, João, presente para ti. Ele nos conhece totalmente. Ele nos conhece plenamente. Então, meus irmãos, isso para nós não deve ser tipo, cuidado do olhinho que olha, cuidado do boquinho que fala, né? Tipo, o Big Brother está olhando para você. Não, não. Isso deve ser para nós consolo. Porque quando eu estou passando por um teste da minha fé, eu tenho que recorrer a Ele. Ele sabe dos meus limites, Ele sabe das minhas dificuldades. Eu devo ir em oração e dizer, Senhor, tá brabo. Eu estou aqui já com o joelho tremendo, né? A perseverança está falhando e eu peço graça a Ele, porque Ele me conhece plenamente. E para terminar, meus irmãos, no discipulado precisamos examinar nosso coração pecaminoso em busca de duas coisas, irmãos. Tanto de arrependimento naquele momento, como também de um arrependimento no gerúndio. Um coração em arrependimento. Eu creio, meus irmãos, que esse é um segredo para que o pecado seja cada vez mais claro na nossa vida. Seja cada vez mais perceptível. Porque eu não vivo a vida como se ele não existisse, mas eu vivo um coração que sabe quem eu sou. Sabe do meu potencial para o pecado, para o mal, é real. Eu vivo um coração em arrependimento, no gerúndio, no contínuo, para que eu possa, diante dos desafios da fé, estar preparado para responder de maneira que glorifique ao Senhor. Queridos, a queda, né, o momento difícil do discípulo, no caso de Pedro, serve para nós como uma grande lição de como precisamos ficar alertas e lembrar, inclusive, do alerta do próprio apóstolo Paulo. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Amém. Deus querido, obrigado pela tua palavra e mais uma vez por aquilo que o teu servo do passado teve que passar para que primeiro ele aprendesse, mas nós também aprendêssemos com a sua vida. Obrigado, Deus. Continua trabalhando essas verdades no nosso coração para que sejamos discípulos que de fato compreendem todas essas dinâmicas no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa luta contra o mundo, contra o pecado, contra a carne e contra Satanás. Pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.